estou fazendo a leitura desse livro aqui, ó, Problemas Sociais da Civilização Industrial, do Elton Maio. E hoje uma coisa muito interessante que ele ensinou aqui é sobre o método do Hipócrates do trabalho, né? Hipócrates, salvo o melhor juízo, ele é o pai da medicina. Eu acho que tem até quando o estudante de medicina se forma, ele faz o juramento de Hipócrates, né? Tem toda uma questão assim. E ele aplica o método que o Hipócrates usa para o trabalho, não só para a medicina, ele estende essa aplicação para o trabalho. E o método de Hipócrates, ele é focado, ele é dividido em 3 partes, simples. E aí é o que ele propõe no livro. Qual que é a primeira parte? O trabalho árduo na sala do paciente. Eu vou propor uma analogia aqui, primeiro em relação aplicando a medicina e depois eu vou aplicar para os negócios, né? É o trabalho árduo, portanto, a primeira etapa do trabalho bem feito. A primeira etapa de um trabalho de excelência é o trabalho árduo, e aqui no livro ele fala persistente, inteligente, responsável e incessante no quarto do paciente. Perceba que esse trabalho não é realizado na biblioteca. O trabalho na biblioteca, aquele conhecimento, ele já é um pressuposto do trabalho que você está realizando no quarto do paciente, tá certo? Então o médico ele tem que ter essa disposição de trabalhar arduamente no quarto do paciente, testando hipóteses. Ele tem que estar o tempo todo fiscalizando o paciente, dando remédio, enfim, aquele trabalho de acompanhamento. Essa é a primeira etapa, trabalho árduo. A segunda etapa desse método do Hipócrates é a observação precisa. O que seria essa observação precisa? É a capacidade de sistematizar na sua cabeça quais são as consequências das coisas que você está fazendo com o paciente. Exemplo, quando eu dei o remédio Y, o paciente melhorou. Quando eu dei o remédio X, o paciente melhorou aqui, mas piorou ali. E aí quando ele piorou ali, eu apliquei um outro remédio e aconteceu outra coisa. Então, a observação precisa, ela é, portanto, a capacidade de observar, por isso observação precisa, as consequências do seu trabalho árduo. Então perceba que essa sequência de Hipócrates, ela é sequencial, né? Uma sequência, enfim. Então, primeiro, trabalho árduo na sala do seu paciente. O segundo é uma observação precisa das reações, de como está andando aquele trabalho árduo que você está fazendo. E a terceira é a formulação de hipóteses. Ou seja, a partir daquilo que você aprendeu, que você percebeu, que você está agindo com o seu paciente e como ele está reagindo àquela ação sua, você vai formular uma hipótese. Uma coisa pode ser uma coisa assim, super simples. Quando eu aplico o remédio tal, o paciente melhora. Quando eu aplico o remédio tal, o paciente piora. Nisso aí já é uma hipótese. A hipótese, o livro deixa muito bem claro, ele fala, ela não precisa de maneira alguma ser um dogma religioso, ou ser uma coisa super precisa, ou ser uma formulação científica universal que vai funcionar em todos os casos. Ela é simplesmente uma bengala para te ajudar a percorrer o caminho. Você formula então uma hipótese. Então, portanto, trabalho árduo, seguido de uma observação precisa, e posteriormente, a última fase, a formulação de uma hipótese. E quando você vai fazendo isso ciclicamente, o tempo todo, você resolve o problema do seu paciente, porque você formula uma hipótese, você vai testar essa hipótese, se ela deu errado, você vai observar o que ela deu de errado, vai formular uma outra hipótese e assim sucessivamente. Agora, aplicando isso aqui para o mundo dos negócios, né? Gestão de empresas. Cara, só substitui o paciente pela sua empresa, pelo seu time, pelo seu projeto. Se você está liderando um time, que é, por exemplo, o tema que eu tenho estudado hoje em dia, o que vai acontecer? Você, nessa liderança, vai perceber que durante o trabalho árduo, que é a primeira fase do nosso projeto, algumas coisas vão dar certo e outras coisas vão dar errado. Você vai dar algumas ordens que vão ser seguidas e que vão ficar prontas do jeito que você queria. Mas você vai ter ordens suas, outras ordens que vão falhar miseravelmente e você vai obter uma coisa que você não queria obter, né? Ou algo bem diferente daquilo.
Nesse momento, você tem que exercer a segunda fase do método Hipócrates, que é observar de forma precisa o que aconteceu para que a sua ordem não fosse seguida, para que o resultado que você pensou não fosse obtido. Será que a sua ordem foi muito genérica? Será que você não forneceu todos os meios necessários? Será que o seu funcionário não tinha a qualificação para fazer aquilo? Você vai fazer uma observação precisa. Em terceiro lugar, você vai chegar com a hipótese. Qual que é a hipótese? Você vai concluir que se o seu funcionário não fez porque ele não tinha uma qualificação necessária, você deveria de duas uma, ou delegar para um funcionário mais qualificado, ou então deveria qualificar esse funcionário. Se a sua ordem não foi boa, qual que é a sua hipótese? Minha ordem não foi boa, portanto eu preciso melhorar a forma como eu delego. Você entende? E quando isso é exercido de forma cíclica, o processo da sua empresa, o resultado da sua empresa vai cada vez mais melhorando, vai cada vez mais ficando melhor, porque você trabalha nesses pontos, um trabalho árduo e persistente, inteligente, depois uma observação precisa a respeito do seu trabalho e, por fim, uma hipótese formulada. Por que isso deu certo? Por que isso deu errado? E a partir desse constante aprimoramento, você consegue alcançar o objetivo, seja lá qual é esse objetivo que você está pensando. Bom, esse foi o ensinamento que eu pude obter a partir da leitura desse livro. Ele está aqui na página 49, é um livro do Clube Capital, traduzido, né, pela primeira vez pelo Clube Capital. Isso foi durante a leitura de hoje e fica esse ensinamento aí. Eu te convido a seguir aqui, se inscrever no canal, se você quiser acompanhar mais os ensinamentos e o que eu posto aqui. Valeu!